alunos que não estavam motivados a estudar, e com a pandemia isso se agravou. E contando um pouquinho da minha história, eu lá atrás, na minha época de estudante, sempre tive o sonho de me tornar professor. E por isso escolhi, contra a vontade dos meus familiares, que eram todos na época formados na área de contabilidade e em outras áreas muito importantes também, eu escolhi fazer o magistério. O tão sonhado e comentado magistério na época. E confesso a vocês, me desculpem aí quem se formou em pedagogia, mas o magistério ele te dá uma base inigualável em comparação à pedagogia. E quando eu estudei o magistério, me empolguei mais ainda a lecionar, a me envolver nessa parte. E no meu estágio, eu tive contato com uma escola que fica lá no Rio de Janeiro, onde eu sou natural. E essa escola, ela atende a educação especial, que na época era voltada aos surdos. E eu confesso a vocês assim que eu me encantei mais ainda na educação, porque eu percebia os educadores daquela época, o quão eles estavam empenhados em proporcionar aos surdos o contato com os ouvintes. Eles tinham algumas aulas separadas somente para os surdos, e também eles tinham contato na sala de aula com os ouvintes. Ou seja, o professor ele tinha uma sala mesclada. E, em dado momento, eles tinham ali aquele momento a sós, somente ali os surdos, para um aprofundamento dentro da questão da aprendizagem da língua portuguesa. E a educação inclusiva ali já me chamou bastante atenção. Tanto que, na hora da saída, os ouvintes, que já conheciam alguns sinais básicos, se comunicavam com esses surdos. Depois, eu resolvi fazer letras. E letras é uma área, a língua portuguesa, eu admiro muito. Lecionei bastante tempo como professor de português aí na rede Isaac Newton. Uma experiência assim que até hoje sinto saudades. E depois atuei também na parte administrativa das escolas. Mas, quando eu terminei o curso de letras, eu resolvi partir também para uma área que eu achava também muito importante, que era a docência superior. E dentro dessa parte da docência superior e também a administração escolar, eu conheci um outro mundo que, para mim, também foi muito importante, conhecer assim um todo dentro de uma escola. E quando eu atuei como diretor da escola Isaac Newton, eu percebi no contato com os pais quão perdidos eles estavam em algumas situações, principalmente de filhos que tinham dificuldade de aprendizagem. E nós, que é claro, educadores que não temos a formação, o aprofundamento para dar esse suporte e respaldo ao pai, nós tentávamos, dentro da possibilidade, ajudá-los. E eu creio que, pelo fato também de sermos uma escola cristã e nós pregarmos o Evangelho de Jesus através da inclusão, a inclusão que eu estou querendo colocar agora é justamente a nossa escola está aberta em receber quaisquer alunos e com as suas dificuldades. É claro que, na realidade que hoje nós vivenciamos, isso eu vou colocar para vocês na próxima aula, as escolas vão precisar tomar certas posições para que justamente o pai não espere algo da escola que a escola não venha a realizar. Por isso que na aula que vem, na segunda aula de 18, nós vamos conversar um pouco a respeito disso, respaldados também em leis e orientações que são dadas às escolas. Então, de antemão, já antecipo a vocês que a nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, quando o pai procura uma escola cristã, ele justamente recebe esse acolhimento, que eu acredito que nas redes de escola nós ouvimos muito isso. A escola é humana, vocês não olhem números, vocês acolhem nossos filhos não são apenas números. E a gente ouve muito isso. E isso eu acredito também
que é pelo fato da escola ser uma escola cristã e todos os profissionais estarem dispostos também a trabalhar em prol desse aluno. Mas o que eu sempre colocava, enfatizava aos pais de alunos que tinham um certo grau de dificuldade de aprendizagem, ou alunos que tinham transtornos, alunos autistas, eu sempre fazia questão de deixar claro para os pais que eu atendia que nós não tínhamos profissionais aprofundados nessa área para dar o respaldo que talvez o pai esperava. Todavia, o professor se esforçava em atender o aluno naquilo que ele podia. Então, isso é importante a escola também ser bem transparente para o pai, para que justamente ele entenda que a escola está se esforçando para proporcionar, primeiramente, a questão social. Por que um pai, por exemplo, de um autista, não procura uma escola que tem escolas especializadas para trabalhar, por exemplo, com autismo? Por que o pai procura uma escola comum para o seu filho autista? Justamente por esse detalhe. Porque o pai também ele quer que o filho tenha esse contato, ele tenha também trabalhado essa parte social, e eu acredito que nós temos que olhar também por essa esfera, por esse ângulo, que a criança, por exemplo, autista, ou que tem algum transtorno, ele precisa também ser acolhido, e os alunos intelectuais também saberem trabalhar com o diferente, com aquele que, na visão dele, não está aprendendo como ele, ou que o professor, de repente, tem que retomar determinado assunto. Então, tudo isso, hoje, eu acredito que as escolas elas precisam estar respaldadas. Por isso que o tema da nossa abordagem, pelo que vocês viram aí, não é somente conhecer, porque eu acredito que, se eu perguntar aqui, alguém sabe o que é o TEA? Inclusive, o irmão Jailson abordou a respeito disso. Vocês sabem o que é o TDAH? Acredito que todos vão saber aqui colocar o que é. Mas nós precisamos entender também como trabalhar com esse aluno. Você do Fundo 2 e médio, que aí já vai receber esse aluno vindo lá do Fundo 1, em que agora ele vai ter que lidar com o professor para cada disciplina. Como você fazer agora com esse aluno que está ali diante de você e você, às vezes, tem 45 minutos para trabalhar com a sala de aula e você tem também que dar atenção para esse aluno. E é por isso que eu não gostaria aqui de ser apenas um repórter e trazer para vocês o problema, mas também nós pensarmos em soluções. Por isso, quando eu escolhi fazer a neuropsicopedagogia, os professores que tive contato, eu assim sou muito grato porque eu percebi que eles tiveram esse cuidado de passar para nós alunos esse respaldo, para que nós pudéssemos compartilhar também com vocês. Por isso que a primeira iniciativa eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós já estamos planejando o Sistema Educacional Gênesis em parceria com o Grupo Educacional Reformista, nós estamos elaborando um projeto para que funcione para as escolas que desejarem a criação de uma sala multifuncional pedagógica para atender esses alunos. Leonardo, mas isso é demais, isso é novo. Olha, quero dizer a vocês que várias escolas já funcionam com essas salas. Mas, para isso, dentro desse projeto que nós estamos elaborando, nós vamos precisar também preparar vocês, porque uma preocupação que não só o Sistema Educacional Gênesis, mas também outras escolas, eu digo escolas estaduais, de prefeitura, se preocupam, é que essas salas não se tornem, vamos dizer assim, uma bengala, tanto para o aluno quanto também para o professor que está lá na sala de aula. Essa sala ela acaba sendo um suporte, um adicional para o que o professor está trabalhando ali. Depois nós vamos, é claro, ter uma oportunidade de conversar para implantar esse projeto, mas essas aulas serão justamente um preparo para vocês para esse projeto, que eu acredito muito, com a ajuda de Deus, vai ser também um referencial dentro das nossas escolas, porque vocês vão ver aí, através de dados estatísticos, que cada ano que passa, nós temos recebido mais alunos com transtornos, mais alunos autistas, mais alunos com Asperger,
E o que nós vamos fazer diante disso? Todas as nossas aulas, nós vamos começar com uma introdução. Eu vou até mostrar aqui para vocês quais são os pontos que nós vamos abordar em nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos abordar uma introdução, que vamos falar sobre a educação 5.0. Eu acredito que vocês já ouviram falar também na educação 5.0, e todas as outras duas aulas, essa introdução vai ser com algo interessante para vocês que eu estou trazendo. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre a educação 5.0. Vamos falar sobre os fundamentos metodológicos de aprendizagem, sobre as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia, porque hoje, diante da pandemia que nós enfrentamos e ainda continuamos a enfrentar, a realidade da escola hoje é outra. A realidade do educador, do pai, do aluno é outra. Então, nós vamos entender um pouquinho isso dentro também da neurociência. A influência da família e da escola, isso é muito importante, esse elo entre família e escola. A alimentação a favor da aprendizagem, esse é um ponto que, numa outra palestra, tive a oportunidade de abordar. Atualmente, eu tive assim, várias novidades dentro desse assunto que eu quero também trazer para vocês. Como a alimentação influencia nessa questão da aprendizagem, que é um assunto também que eu aconselho a você que trabalha na igreja, a fazer uma reunião de membros, reunião também com a igreja, e abordar a respeito disso. A você, escola, marcar também, procurar um especialista, um nutricionista, e marcar uma reunião com os pais, e explicar a respeito disso. Porque não tem como uma criança de manhã cedo trazer Coca-Cola, fandangos, Doritos, salgadinho, fritura de manhã cedo. Por quê? Porque isso com certeza vai influenciar não só na concentração da criança em sala de aula, mas também no seu comportamento. E nós vamos entender um pouquinho sobre alimentação também a favor da aprendizagem. Vamos falar também sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, de uma maneira assim, bem rápida, dificuldades de aprendizagem, critérios diagnósticos e qual é a postura do professor diante das dificuldades de aprendizagem. E vamos finalizar, você que acha que, de repente, não precisaria, mas precisa, você vai ter uma lição de casa também hoje, uma lição de casa bem fácil, porque a nossa aula só vai ser daqui 15 dias. Então, vocês vão receber uma lição de casa, tá? Que eu vou anotar o nome de quem fez a lição de casa também, e vamos fazer uma reflexão. Esses assuntos dessa aula de hoje, sendo sincero a vocês, seriam assuntos aí de 3, 4 aulas. Mas nós tentamos, de uma maneira bem sintetizada, trazer a vocês a essência do que nós precisamos entender para trabalhar em sala de aula. Primeiro, eu quero trazer para vocês um texto que Dom Pedro II disse. Ele disse o seguinte: se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Realmente, professor, professora, nós hoje temos uma sobrecarga, até mesmo emocional, muito grande, porque nós temos o desafio de fazer aquilo que, de repente, nem o pai e a mãe estão conseguindo fazer em casa. Você, e até mesmo você também na igreja, que muitas vezes os pais acabam atribuindo à escola e também à igreja a função de orientar, de educar. E nós que conhecemos a palavra, sabemos, e conforme diz o ditado, que a educação vem de onde? Vem de casa. E por isso que nós temos essa nobre missão essa que é desgastante. Eu costumo muito usar a frase de que você ser educador hoje é padecer no paraíso. Você saber que, às vezes, mesmo não sendo valorizado, mesmo não tendo reconhecimento do pai, reconhecimento profissional, você está disposto em tentar fazer a diferença. Por isso que Dom Pedro II, quando disse isso, eu também concordo que não tem missão mais nobre do que você dirigir a inteligência de crianças e jovens, adolescentes,
preparando eles para ser homens do futuro. Ao mesmo tempo, querido educador, eu tenho na minha mente uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Por quê? Assim como o médico tem, às vezes, o nobre desafio de lidar ali com pessoas e com vidas, nós também lidamos com vidas. E muitas vezes nós podemos também engessar ou até mesmo matar a mente, o desenvolvimento, a motivação de uma criança. Por isso que, diante dessas frustrações que hoje essa nova realidade da educação traz a nós, eu quero lançar a vocês um desafio de vocês se esvaziarem daquilo que talvez está desmotivando você. Eu quero lançar para você o desafio de, nesses 3 dias, nós pararmos para refletir sobre não somente a nossa missão profissional, mas pegando o link das aulas que vocês tiveram agora no mês passado, mas a nossa missão espiritual. Porque no momento em que você tem essa missão dentro da sua mente, dentro da sua vida, como foco, como prioridade, você consegue se sobressair diante dessas nuvens negras que aparecem diante de você, diante dessa realidade que eu entendo também que é desmotivadora. Muitas vezes eu atendia pais e, ouvindo assim a postura dos pais, sinceramente eu falava: o que eu estou fazendo na educação? Porque aonde vai parar a educação? Mas quando eu percebia os resultados, o feedback que nós tínhamos das crianças, dos adolescentes, em que nós percebíamos que eles estavam ali abertos a receberem um conselho, a receberem a palavra, a aprenderem, não há dinheiro que pague isso. Por isso que eu gostaria de lançar a vocês esse desafio. Por quê? O que nós temos aí nessa página? Eu quero que vocês escrevam aí no chat. Escrevam aí. O que nós temos aí nesta página? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui rapidinho o que vocês estão visualizando. Ok, um borda azul, um ponto vermelho. Ponto vermelho. Ok, ponto vermelho. Um ponto vermelho com fundo branco. Ok. Estou vendo que a maioria está escrevendo aqui ponto vermelho. E realmente nós temos aí um ponto vermelho. Não podemos, é claro, descartá-lo. Todavia, nós temos aí uma página em branco. Trazendo isso para a nossa realidade na educação, muitas vezes nós nos focamos somente num ponto vermelho, num problema, naquilo que, de repente, está sendo desmotivador para mim. E esquecemos de olhar todo o restante da página em branco. Muitas vezes, aquele pai que vem até a escola e vem ali discutir com você, ou aquele aluno que não corresponde àquilo que você está trazendo na sala de aula, acaba sendo esse ponto vermelho. Mas nós não podemos deixar de olhar todo o restante, que é a história, é o legado que você está escrevendo na vida do seu aluno. Você, professora, também ali na igreja, o trabalho que você está realizando voluntariamente é também essa página em branco. Você está deixando ali uma marca positiva na vida de uma criança, de um adolescente que você lida ali na igreja, que não há algo no mundo que venha a pagar esse trabalho voluntário que você faz. Por isso que nós não podemos nos focar nesse ponto vermelho. Precisamos saber que a nossa missão, que o nosso legado precisa ser passado. Mesmo nós nadando contra a maré, mesmo nós sabendo que no nosso país a educação está por um caminho muito complicado, mesmo sabendo que muitas vezes eu não vou ser valorizado, mas eu preciso fazer a diferença. Por isso que o nosso objetivo hoje é justamente ser grato. Ser grato por tudo. Eu quero aqui, não está passando o slide, espera aí. Ok. Muitas vezes nós pesamos os problemas, a falta de participação dos pais, a frustração,
a desmotivação dos alunos, os nossos problemas pessoais. E quando nós pesamos numa balança o que nos motiva, o que é importante, o feedback que eu tenho dos meus alunos, o que acontece é justamente o que está aí nessa balança. A gratidão não pesa. Se nós formos entender, queridos educadores, o que a gratidão faz em nosso corpo, as substâncias que ela libera, todo o processo que ocorre dentro de nós, isso até explicado pela neurociência, nós não podemos assim acreditar como é importante eu ter um coração grato. Tanto que as pessoas que têm um coração grato, que é grato pelas mínimas coisas, dificilmente essas pessoas hão de sofrer de depressão. Por quê? Porque justamente ela entende que, tendo o coração grato, ela consegue olhar os problemas com outro prisma. Ah, Leonardo, é fácil falar na teoria, realmente. Na prática, é bem difícil, mas não é impossível. E quando eu falo em você ter um coração grato, eu nem estou entrando no âmbito da religiosidade e da fé, mas da importância de você entender que, você tendo um coração grato, você consegue ter forças para lidar com esses problemas que aparecem no dia a dia do educador. Por isso que, sempre quando você for na sala de aula, sempre quando você estiver indo a caminho do seu trabalho, comece a pensar, desenvolver pelo menos 3 coisas. Pense nisso, 3 coisas positivas que eu tenho hoje na minha vida, 3 bênçãos que eu tenho no meu trabalho. Comece a desenvolver isso. E você vai notar que, automaticamente, na tua mente, esses neurotransmissores que fazem todo esse trabalho em nosso corpo, fará com que você não se foque tanto nos problemas e que você tenha força para superá-los. É claro que o primeiro passo diante disso é a sua ligação com Deus. Quando nós, de manhã, reservamos um tempo pedindo ao Senhor força, Senhor, me dê sabedoria, me dê paciência para eu lidar com os desafios desse dia, você realmente vai perceber que o seu dia vai ser diferente. Por isso que nós precisamos, todo dia, ao acordar, nos encher do Espírito Santo para o desafio, e à noite, quando estamos vazios, ter também um momento com Deus para nos encher do Espírito Santo novamente para enfrentar o dia seguinte. Essa realmente é a realidade do educador. Como eu disse a vocês, a nossa introdução vai falar um pouquinho sobre as principais tendências para a educação. Vocês já ouviram falar na educação 5.0, acredito eu. A educação 5.0 hoje é a nova realidade para as escolas, e realidade esta que nós, querendo ou não, vamos ter que nos adaptar, principalmente, como eu disse a vocês no início da minha fala, pós-pandemia. Como funciona essa educação 5.0? Acompanhe aí. Eu coloquei aí nessa primeira parte. O ensino ele acaba sendo mais humano e menos focado em notas e avaliações. Como assim, Leonardo? Há escolas que, inclusive, nós pesquisamos na época que nós estudamos esse assunto, há escolas que hoje já estão trabalhando a educação 5.0. Por quê? Porque hoje o aluno ele não é avaliado somente com uma prova escrita, porque, de repente, naquele dia em que ele foi fazer a prova escrita, ele não estava muito bem. E eu digo a vocês, até eu como aluno, eu sou da área de humanas e não sou muito fã da área de exatas. Eu tive bom desempenho nas áreas de humanas. E determinado dia, de repente, não estava bem. E eu tinha uma prova e ali a minha cabeça estava, né, com problemas, com dificuldades, e eu, às vezes, não saía muito bem. Mas eu sabia que o conhecimento daquele assunto eu tinha previamente. Mas não foi um bom dia. Por isso que, depois também da pandemia, nós tivemos que nos reinventar sobre a questão da avaliação. Vocês se recordam,
há um tempo atrás, em que nós tivemos que nos adaptar à questão de colocar numa plataforma a avaliação, o conteúdo para o aluno, vídeos, e trazer para ele ali N possibilidades dele de se desenvolver naquele assunto. E nós não tínhamos como ir para a escola ali dar a nossa tão costumeira prova escrita. Pois é, justamente essa é a proposta da educação 5.0. É trazer para a escola, para a educação, um ensino mais humano e menos focado em notas e avaliações. O segundo, que está aí abaixo, é a valorização do pensamento crítico. Então, a proposta da educação 5.0 é fazer com que o aluno seja motivado e instigado também a ele analisar o porquê daquilo, a ele desenvolver a habilidade de analisar e repensar determinados assuntos. E o professor também aproveitar o que o aluno traz, ou seja, o professor ele não é o centro detentor, né, do conteúdo, mas ali um compartilhamento de informações. E realmente vocês sabem, hoje o aluno, através das redes sociais do Google, e de pesquisas, ele tem aí informações que, num clique, ele consegue ter. E nós, hoje, como escola, precisamos nos adaptar a essa realidade. E isso também eu falo até mesmo a igreja. Nós estamos habituados aí ao giz e à saliva, e na escolinha também ali somente com a lição, mas eu digo a vocês, nós precisamos utilizar dessas novas tendências justamente para fazer com que os alunos, até ali os alunos da igreja, estejam motivados para participar ali da escola bíblica. Eu não gosto muito do termo escolinha, porque não é uma escolinha, né? É uma escola bíblica. Agora, a terceira tendência é o lifelong learning. O que seria isso? A aprendizagem ao longo da vida. Vocês já ouviram a frase do aluno falar, professora, por que isso vai servir para a minha vida? Já ouviram, né? Pois é justamente essa a ideia para que o aluno entenda o assunto e que tenha um desenvolvimento contínuo desse conhecimento. Então, essa é a proposta. O quarto seria o uso de tecnologias digitais. Isso nós já utilizamos e nós não podemos perder, educadores. Essa é uma preocupação que as escolas, principalmente a equipe pedagógica, precisa ter. Nós não podemos perder esse foco de uso de tecnologias digitais, porque com essa tendência, as escolas que não se adequarem a essa realidade, infelizmente, ficarão para trás. Tá, pessoal? Eu digo a vocês que, nessa época da pesquisa, eu me espantei. Por quê? Porque eu percebi, como eu trabalho também em uma rede de escolas, eu percebi que tem outras escolas aí fora no mercado que estão, assim, anos-luz nessa questão. E por isso que nós precisamos utilizar dessas tecnologias de forma crítica e ética, certo? Para a aprendizagem do aluno, porque somente o giz, somente ali o livro, não será o suficiente. Por isso, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Jogos eletrônicos, plataformas digitais, aplicativos, softwares educacionais, programação, robótica. Todos esse leque de possibilidades precisam ser implantados na escola. Nós usamos aí algo que os alunos, eu me recordo, que gostavam bastante, que era o Kahoot. Ah, Leonardo, mas agora voltamos à realidade, não preciso mais usar o computador. Não, professor, você pode ali estar conversando com os alunos, que graças a Deus estamos de maneira presencial, mas você pode finalizar o seu conteúdo com o Kahoot. Trazer para eles, pessoal, é o seguinte, vamos fazer hoje o Kahoot. Agora vocês vão poder utilizar aí o aparelho eletrônico de vocês para esse momento, e nós vamos fazer agora aqui o Kahoot. E tem outros softwares ou outras plataformas digitais, outros aplicativos que podem dar para vocês também a mesma possibilidade de vocês trazerem. E até mesmo na igreja. Você pode ali pegar a lição da escola sabatina e adaptá-la também para o Kahoot. Trazer para eles algumas perguntas,
um passa um repassa de perguntas, então você pode ali fixar o assunto de uma maneira assim bem mais enfática com a sua turma. E o último, que é o ensino híbrido e personalizado da aprendizagem. Esse ensino híbrido, na verdade, é combinar, como eu disse a vocês, o ambiente digital com o ambiente presencial. Isso precisa ocorrer. E, pessoal, eu sei que talvez alguns estejam sendo, Leonardo, mas, olha, é complicado, foi difícil. Realmente, pessoal, foi difícil. Essa adaptação rápida, porque nós estávamos em passos lentos a caminhar para isso, mas a pandemia nos levou a andarmos aí correndo em se adaptar à realidade que foi agora com a Covid-19. Mas nós não podemos parar. Por isso que eu aconselho a vocês aqui também que estão da parte administrativa, se reúnam com os professores, deem esse suporte a eles na questão de oferecer alguns aplicativos e plataformas digitais em que eles possam também utilizar na sala de aula. E eu sei também que nós temos aí diversos, e muitos, aliás, professores que são aí curiosos, pesquisadores, que com certeza também podem compartilhar com os amigos, até mesmo com a direção e coordenação, algumas ideias que eles tenham dentro disso. E como eu disse, pessoal, essa tendência da educação 5.0 tem transformado escolas. E se nós não dermos esse passo, infelizmente, seremos engolidos por essas escolas que caminham já para essa nova realidade. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque como nós vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem, como nós vamos falar sobre os transtornos, você precisa entender que essas tendências que eu abordei aqui com você, dentro da educação 5.0, estão linkadas justamente a esse ensino mais humano. Ou seja, você tem ali uma sala com 30 e temos ali, vamos dizer, 2 autistas, 2 TEAs e, vamos dizer ali, um aluno com um TDAH. Esses alunos realmente precisam ser atendidos. Por isso que na próxima aula, que é do dia 18, nós vamos falar com vocês um pouquinho a respeito do que é colocado hoje para as escolas particulares a respeito disso. E como o educador deverá fazer para atender esses alunos. E não é, pessoal, é o Grupo Educacional Reformista, ou o Gênesis, ou a Isaac Newton, ou a Renascença que está falando isso. São órgãos além de nós, superiores a nós, que estão trazendo isso para as escolas. E nós temos que nos adaptar. Essa, na verdade, é a realidade. E dentro dessa educação 5.0, qual é a palavra-chave que, segundo a pesquisa que eu recebi de um material bem atual, de uma empresa que trabalha com essa parte de marketing educacional, colocou? Colaboração é a palavra-chave até 2050. Ou seja, nós entendemos que quando a colaboração também do aluno no processo do ensino-aprendizagem, esse processo ele acaba sendo mais conciso, mas, ao mesmo tempo, mais aprofundado. Ou seja, a educação, quando há colaboração tanto da parte do professor quanto do aluno, ou seja, de ambas as partes, o resultado ele é muito maior. Então, precisamos entender que o aluno vai precisar participar desse processo cada dia mais, de uma maneira em que eu possa colocá-lo ali também como um protagonista na educação. Essa, na verdade, é a proposta da educação 5.0. Outro ponto relevante da educação 5.0 é a parte da educação socioemocional. Eu acrescentei essa parte aí vinculada à palavra. Por quê? Nós, do Sistema Educacional Gênesis, estamos preparando um material a ser trabalhado pelas escolas parceiras, que é um material que vai abordar a parte de religião, de ética cristã, vinculado à parte socioemocional. E, pela graça de Deus, a equipe de capelania tem também um projeto para, juntamente conosco, criar o material do 6º ao 9º ensino médio, que também vai fazer a mesma abordagem. Porque a realidade socioemocional, principalmente
Covid-19, os alunos voltaram extremamente frágeis, emocionalmente falando. E, pessoal, quando você estuda dentro da neurociência sobre essa questão do emocional, você muitas vezes entende o psique do aluno, porque o aluno, muitas vezes, psicologicamente, tem dificuldade de aprendizagem, ele não se concentra, ele chora, ele se treme, porque quando você está tenso, quando você não está bem emocionalmente, isso com certeza influencia na sua aprendizagem, na sua concentração. Então, essa parte socioemocional é extremamente relevante as escolas trabalharem hoje, vinculada à palavra. Isso é importante, deve entender que todos os nossos sentimentos estão também vinculados à palavra do Senhor. Nós temos um Deus acima de nós que também nos deu sentimentos. Esses sentimentos precisam ser reconhecidos, precisam ser valorizados e precisam também ser administrados. Por isso que a escola cristã ela pode ser um destaque muito grande nesse processo. E a escola da igreja também, a escola que realmente se preocupa com esse âmbito, ele pode também fazer um trabalho muito importante socioemocional com as crianças lá na escola bíblica aos sábados. E o terceiro e último ponto é a educação financeira, que é um investimento importante para as escolas cristãs. Nós já temos aí trabalhado um pouco da educação financeira, mas ela precisa ser realmente aprofundada um pouco mais dentro dessa realidade que é proposta pela educação 5.0. Tá? Então, vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui eu falei sobre a educação socioemocional, que todas as propostas de um projeto socioemocional, se vocês forem visualizar, estão vinculados às propostas das BNCCs. Porque justamente a BNCC ela vem trazendo a educação socioemocional e a financeira como prioridade dentro das suas propostas. E por isso que a educação 5.0 traz isso para nós. A educação financeira, só um detalhe importante que eu quero trazer, eu creio que temos aqui educadores que são da rede pública e podem também confirmar o que eu vou falar. Essa informação eu quis trazer para vocês. O MEC, em parceria com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, criou o Programa de Educação Financeira nas escolas. Ou seja, todo professor que recebe esse treinamento, esse suporte, ele passa para a sua escola, para os seus alunos. Por isso que a proposta é o seguinte, que o ensinamento que o professor recebe, ele compartilhe no seu processo de aprendizagem. Ou seja, não somente a professora de matemática ou professor de matemática, mas todos os professores possam também fazer esse link com a educação financeira. A mesma coisa na educação socioemocional. A educação socioemocional não seria somente o professor, vamos dizer, de ética cristã, de religião, mas todos os professores trabalharem também essa parte. Por quê? Porque justamente ela faz alusão à realidade que o aluno vivencia. Eu quero finalizar essa parte da educação 5.0 trazendo para vocês aí uma solução. O que fazer diante disso? Então, a primeira iniciativa, como vocês podem ler aí, seria o quê? Você se valer de livros, músicas, filmes e outras ferramentas que ajudem a explorar novos conteúdos e estimular a habilidade emocional, principalmente a empatia, que é o que muitos hoje têm se perdido, não só na escola, mas no mundo, em que a pessoa não se coloca mais no lugar do outro, que somente quer pensar em si próprio. Então, é importante nós entendermos que o aluno precisa compreender essa vivência, ele precisa desenvolver novamente esse modelo de vida que deve ser o respeito, primeiramente, para consigo mesmo, e também com o seu próximo. E entender também que acima dele tem um Deus que precisa também ser respeitado. Vocês percebem que, como nas aulas passadas foram abordados esses pontos, está vinculado também a essa proposta da educação 5.0? Está tudo vinculado. Então, educador, nós não temos formações, às vezes, aprofundadas, nós não temos, talvez, as informações necessárias para trabalhar diante dessa realidade.
mas nós precisamos dar alguns passos, precisamos, igual diz a música, colocar o pé na água e começarmos de mãos dadas, começar a fazer a diferença. Por quê? Na pandemia, eu me recordo que não foi somente da parte da direção, coordenação, a iniciativa de nos ajudar a trocar experiências, procurar entender como funcionava o Google Meet, como funcionavam as plataformas, e não era somente da direção e da coordenação, mas todos os professores arregaçaram as mangas e falaram, nós vamos fazer a diferença. E graças a Deus conseguimos. Mas, agora, diante dessa educação 5.0, precisamos dar também esse passo, que é arregaçar as nossas mangas e entender que nós precisamos fazer a diferença não somente na parte espiritual, que é primordial, mas também na parte pedagógica. Então, essa parte de introdução eu gostaria de deixar com vocês, para vocês refletirem nesta aula e nós tentarmos, juntamente com a equipe pedagógica, traçarmos esses passos, ok? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês também, diante dessa realidade, até falando um pouco sobre a parte socioemocional, que a psicologia hoje é de extrema necessidade para o professor que está na sala de aula. Por quê? A psicologia faz com que você entenda o aluno e mesmo você com uma classe ali de 20 ou 30, você conseguir ter um olhar diferenciado para cada aluno como se ele fosse único. Isso é uma coisa assim, muito difícil, mas a psicologia vinculada com a sua parte espiritual, com a sua ligação com Deus, com o seu equilíbrio emocional, isso faz toda a diferença. E eu quero usar até para vocês aqui um exemplo, para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão da visão humanizada que a escola precisa ter para os alunos, principalmente com dificuldades de aprendizagem, como isso hoje se tornou geral pós-pandemia. Vejam aí o exemplo. Quero apresentar a vocês o Max. O Max é um Golden Retriever. O Max é o meu cachorro, que está aí na foto. Quem olha assim, né, fala, olha que cachorro, deve ser uma maravilha, deve ser tão tranquilo. Mas, como qualquer Golden, ele tem muita energia. E esse Golden, quando chegou aqui em casa, ele chegou colocando, igual diz o ditado, fogo em tudo. E como temos aqui em casa crianças, ele também se sentiu em casa. Realizado agora com companheiros que ele podia correr, brincar e fazer muitas artes. Só que o Max foi crescendo. Hoje ele está com 1 ano e 1 mês. Essa foto aí eu tirei mês passado. Ele está com 1 ano e 1 mês. E o Max começou agora a dar certos trabalhos que nós começamos a ficar preocupados. Querem um exemplo? O Max, com 11 meses, conseguiu arrancar os meus 4 sensores de ré do meu carro. Acreditam? Confesso a vocês que eu fiquei bem chateado com ele nessa ocasião. E também nós não conseguimos sair com o Max, porque ele saía puxando a gente para tudo que era lado, nos arrastando de um lado para o outro. E começamos a, então, pesquisar na internet o que fazer, será onde que nós estamos errando com esse cachorro, como fazer, como trabalhar, e agora? E encontramos um adestrador. E esse adestrador, ele dava muitas dicas em como você trabalhar a psicologia canina. Eu falei, pronto. Se nós já temos a dificuldade em lidar com a psicologia humana, imagina agora a psicologia canina. E eu comecei a ler a respeito desse assunto. Até coloquei para vocês a definição, que é o que? A área que estuda o comportamento dos cães e os seus efeitos na saúde emocional e mental do animal. E o interessante é que as pessoas que são especializadas na psicologia canina, eles elaboram um plano de tratamento para cada cão. Ou seja, pode ter ali lá 15 Goldens, mas para cada um deles tem um planejamento diferente de lidar com o cachorro. E esse adestrador marcou uma aula, e nós fomos nessa aula, eu e minha esposa, uma aula gratuita que ele ofereceu num parque. E chegamos lá, com ele puxando, e outras pessoas também na mesma situação,
e, de repente, o adestrador pegou o Max e, com, acho que 5 Qual é a minutos, data e hora do e com 5 minutos que ele estava com o Max sentou, deitou, ficou ao lado, andava junto com ele, não puxava. E eu e minha esposa olhamos assim e falamos, não acredito. E ele começou a explicar, olha, o Golden precisa ser trabalhado dessa maneira, ele tem muita energia, ele precisa ser gasta essa energia, vocês precisam fazer tal coisa, ele precisa ter uma rotina. E ele começou a explicar tudo para nós, e aí nós fomos fazer agora a prática, porque para ele é fácil porque ele é adestrador, agora queremos nós fazermos. E aí começamos a fazer, e nós, assim, olhando um para o outro, falando, não acredito, que cachorro é esse agora? Que segredo é esse? E sabem qual foi a última frase que esse adestrador falou para nós? Nós, ao nos despedirmos dele, falamos o seguinte, olha, muito obrigado, porque nós estamos voltando agora para casa com um novo cachorro. Ele falou, vocês que estão voltando diferente para casa, o Max continua sendo o mesmo. Um segundo. Ou seja, nós entendemos que quem precisava primeiro mudar? Nós, que éramos os donos dele, e não o Max. Trazendo isso para a educação, para a psicologia humana, nós também precisamos criar planos para os nossos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, planos esses individuais, porque, de repente, aquela avaliação diferenciada que eu elaborei para o João, a Maria, que tem, de repente, a mesma dificuldade de aprendizagem, para ela não vai funcionar. A mesma avaliação que eu faço para a Maria, que tem um transtorno, de repente, para o João não vai funcionar. E por isso que, dentro desta psicologia, fazendo alusão à psicologia canina, trazendo para a psicologia humana, a afeição, coloquei para vocês, a sociabilidade, o passado, o histórico do animal, tudo isso é analisado. E nós, quando recebemos um aluno, nós precisamos também ter esse olhar diferenciado e também essa parceria. Por isso que nós temos também uma ideia que eu gostaria de colocar também para vocês. Isso nós já colocamos em uma reunião do Grupo Educacional Reformista, que é importante a escola, quando ela fizer a entrevista com o pai, porque muitas vezes o pai vai lá na entrevista e ele não fala da realidade do filho. Por quê? Ele tem receio da escola não querer aceitar o filho na escola. E aí o que ele faz? Ele fica bem quieto. E aí depois nós nos deparamos ali com uma sala com 3, 4 alunos com dificuldade de aprendizagem, um TEA, um Asperger. E agora, como fazer com esses alunos, Leonardo? Porque por isso que nós pensamos em orientar já as escolas que, na entrevista com o pai de aluno, é importante essa conversa, em saber um pouco da realidade da criança e, se possível, marcar com o pai dele trazer a criança na escola. E o pai ele precisa ser transparente nessa parceria da escola com a família, porque muitas vezes a escola é pega de surpresa quando ela se depara, por exemplo, com um aluno que tem TDAH, em que ele precisa ali talvez de um atendimento diferenciado, mas na sala dele já tem 3 alunos com TDAH. E como o professor lidar agora com o 4º aluno, com o 5º aluno? Então, por isso que na entrevista precisa ter essa sondagem, porque nós não podemos pensar somente na questão de número, mas sim também de assistência a esse aluno, porque muitas vezes o pai vai depois, no final do ano, sair da escola falando, tá vendo? A propaganda enganosa, falaram que ia dar assistência ao meu filho e não deram. Mas não é por falta de esforço da professora, é que muitas vezes a coordenação e a direção tinham que ali, igual diz o ditado, se virar nos 30 para tentar criar ali estratégias para atender esse aluno. E aí eu gostaria de deixar aqui isso para os gestores das escolas, que priorizem isso, em ter essa entrevista com o pai e que ele use de transparência. Nós, por lei, eu vou mostrar também isso na aula que vem, não podemos negar vaga para um aluno que tenha dificuldade de aprendizagem ou para um TEA
ou para um Asperger, ou até um surdo, certo? Olha, Leonardo, mas e o que a escola faz? Por lei, ele é respaldado, ou seja, a escola vai precisar se adequar a ter ali um intérprete para atender, porque se o pai falar, não, eu quero que ele estude aqui nessa escola, como já aconteceu, de um pai falar, não, eu quero que meu filho estude aqui porque eu tenho boas referências. Eu não poderia falar que não. O que eu usei para o pai, eu falei, pai, nós temos aqui pessoas que conhecem Libras, mas eu não tenho aqui hoje um especialista que consiga estar durante todo o período com seu filho dentro da sala de aula, interpretando ali a aula da professora para o seu filho. Mas se o senhor realmente quiser matriculá-lo aqui, nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade que eu já estou apresentando para o senhor desde agora. Ou seja, a escola tem que ser transparente e, se ela falar, vai precisar cumprir. Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso, porque no momento em que você propor para o pai essa questão, você precisa, então, cumprir com aquele combinado. E o que eu quero trazer aqui para vocês, também dentro disso, é que o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira, assim, divina, porque Deus, ele nos dotou de um cérebro muito especial, em que nós vamos estudar todos esses córtex, algumas partes do cérebro, para você entender que até dentro da neurociência, mas da psicologia, a motivação, o amor, tá? Porque eu falo que a primeira psicologia que deve ser aplicada, principalmente dentro de uma escola cristã, é o amor. Que por mais dificultoso que seja um aluno, quando ele se sente amado, qualquer dificuldade é superada. E eu vou mostrar para vocês nas aulas, inclusive já na de hoje, um pouquinho como funciona essa questão dos córtex na aprendizagem. Hoje nós vamos nos focar no córtex pré-frontal, que é o que aparece para vocês aí em amarelo, e vou trazer também para vocês algo muito importante, que tem várias escolas que têm comentado que estão recebendo os alunos com uma realidade em que é comprometido o córtex de associação auditiva. Eu vou mostrar para vocês que é essa parte verde que está aí um pouquinho mais abaixo. Aqui, ó, vou colocar aqui a seta para vocês visualizarem aqui. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, entendendo os fundamentos metodológicos do cérebro. Para que haja aprendizagem, tanto dos alunos intelectuais quanto aos alunos com dificuldade de aprendizagem, primeiro ocorre a recepção. Ou seja, o cérebro recebe as informações através dos 5 sentidos. Depois disso, ocorre o armazenamento, que é uma parte importante, porque o cérebro, ele armazena as informações que para ele faz sentido. Ou seja, o material didático, ele precisa trazer para o aluno uma realidade que para ele faça sentido. Por isso que no material Gênesis nós temos esse cuidado, creio que as professoras aqui podem confirmar, dele ser assim, bastante ilustrado e com imagens reais, para que o aluno ele visualize e ele entenda aquilo que, de repente, a professora colocou de uma maneira teórica, conceitual. Por isso que o visual é importante. Vocês que têm uma ferramenta, um computador em sala de aula, uma TV, use essa ferramenta. Se você está comentando ali sobre, por exemplo, relevo, coloque ali na tela para o aluno alguns tipos de relevo. Fuja do livro e vá também para essas ferramentas adicionais, com certeza vão colaborar. Por quê? Depois disso vem a análise, ou seja, o cérebro reconhece um padrão, que vocês podem ler aí, ou seja, o cérebro investiga, questiona e ele cria um significado dessa informação que ele recebeu. Depois disso, tem um controle, que aí, nesse caso, o controle ele já é utilizado dentro do cérebro para as emoções. Porque o que acontece? Se eu não estou bem de saúde, se eu não estou bem emocionalmente, o meu controle emocional interfere justamente na prática dessa análise que eu tive. E se o meu controle foi comprometido, eu não consigo expressar.
Ou seja, a aprendizagem e eu externar aquilo que eu aprendi não ocorre porque, para mim, dentro desses passos de aprendizagem duradouros, alguma parte foi comprometida. Por isso que eu tenho que entender que, às vezes, o aluno não está bem emocionalmente na sala de aula e aquele dia ali eu sei que não vou ter resultados positivos. E por que eu forçava ali, ó, você vai fazer a prova passando mal? Não. Eu sei que o resultado não vai ser positivo. Por quê? Ele não vai saber expressar aquilo que ele recebeu, que ele armazenou, que ele analisou, porque o seu controle não está positivo. E a expressão não vai ocorrer. Entenderam que esses fundamentos metodológicos fazem parte do seu dia a dia na sala de aula? Então, ó, não esqueçam que para recepção, o armazenamento e análise são as primeiras estruturas desse fundamento metodológico. E depois, o controle e a expressão é agora eu exprimir. Vocês já viram, por exemplo, um exemplo vou citar para vocês, certos cheiros ou certas situações, certos lugares que te faz lembrar certas situações. Eu, por exemplo, uma vez eu vi uma imagem que eu me lembrei da época que eu estudava no Fundamental 1. Por quê? Aquilo ficou armazenado na minha mente, criou uma análise, e aquele fato ali emocional, eu contemplar aquela imagem, me trouxe ali essa lembrança e eu exprimi. Ou seja, eu expressei ali aquilo que eu já tinha dentro do meu subconsciente. Eu sempre, nas minhas palestras, eu gosto de usar essa imagem para vocês entenderem como funciona o cérebro humano. Por quê? A proposta lá da Educação 5.0, se recorda, que foi o início da nossa aula, justamente propõe o quê? Que nós façamos que o aluno seja ali também parte do processo do ensino-aprendizagem, que ele seja o protagonista desse processo. E o momento em que ele está ali interagindo, colaborando, lembra da palavra-chave, que vai ser utilizada até 2050? Que ele colabora com os seus amigos, que ele ajuda aquele aluno que tem dificuldade, e que ele tem a oportunidade de interagir, trocar experiências, a mente dele vai fazer com que aquela informação fique gravada. Então, vejam aí que 95% é ensinando aos outros. Perceberam? A mente ela consegue absorver uma porcentagem considerável, mas 95% é quando ele tem a oportunidade de ensinar aos outros. 80% é o quê? Fazendo. O adolescente, a mente de um adolescente, queridos educadores que estão aqui nessa noite, funciona de uma maneira maker, ou seja, ele tem que fazer, ele tem que ter ali a prática. Por isso que projetos, campanhas na escola movimentam eles, porque para eles é algo ali prático, algo para eles palpável, em que eles podem fazer ali na prática. Por isso que o giz, a saliva, estão se tornando agora retrógrados. Nós não podemos ser professauros. Nós precisamos agora nos tornar professores atualizados, mas, é claro, acima disso, professores cristãos atualizados, para que justamente nós sejamos cabeça, porque Jesus Cristo nos deu todo o conhecimento da palavra para que justamente nos acrescentasse também na nossa vida profissional e intelectual, para que a parte espiritual e intelectual juntas nos completassem. Então, nós temos como ser cabeça em tudo, fazer a diferença dentro desse aspecto que eu coloquei agora para vocês. E as professoras aqui das escolas parceiras do Gênesis sabem que quando, nas palestras que eu já pude fazer para vocês, eu abordava muito esse exemplo da maçã. Quando nós falamos, por exemplo, de você pensar na maçã, dificilmente você vai pensar nas letras M, A, C, cedilha, A, tio. O que vem na tua mente? Vem a imagem da maçã. Por quê? Nós somos visuais. Lembra lá no Jardim do Éden? A serpente desafiou Eva a tocar e a comer do fruto, porque ele sabia que o visual chamaria a atenção do homem e da mulher. Por isso que a nossa mente também ela é visual. Nós gravamos muitas coisas da maneira visual.
Eu quero até usar aqui rapidamente para vocês o exemplo do meu cunhado. Não sei quem o conhece, o Arnaldo. O Arnaldo tem síndrome de Edwardian. É uma síndrome rara que ele tem o último cromossomo invertido. E ele tem certas limitações, só que o Arnaldo é incrível como ele consegue memorizar músicas, tanto que nós, eu e a Érica, queremos ensinar a ele algumas coisas, nós inventamos algumas músicas para ensinar ao Arnaldo. E é incrível que ele vê alguma imagem e ele já faz essa ligação com o nome. Ele vê algum símbolo, aquela ali ó, é o Itaú, aquele ali é o Carrefour. E ele sabe dizer. Por quê? Ele primeiro visualizou e ele criou, então ali teve significado para ele. E como eu citei para vocês o exemplo da maçã, se eu perguntar aqui para vocês, tenho certeza que alguns, se fossem pensar numa maçã, pensariam numa maçã vermelha, ou pensariam numa maçã verde, ou diversos outros tipos de maçãs que tem. Por isso que eu tenho que entender que, como eu, professor, tenho ali o meu planejamento, muitas vezes os meus alunos vão fugir desse planejamento que eu tive. As respostas que eu esperava eles darem, eles não vão dar. Eu mesmo, quando estava na sala de aula, eu preparava uma aula para o sexto A, para o sexto B e para o sexto C, a mesma aula, mas do sexto A fluía de uma maneira, do sexto B totalmente inversa, na C, outra coisa. E assim funciona na mente dos alunos. Por isso que nós temos, às vezes, 20, 30 mundos ali que pensam totalmente diferente uns dos outros. E eu preciso entender que eu, como educador cristão, preciso entender, respeitar e aproveitar essa mente para desenvolvê-la, não somente a sua parte intelectual, mas a sua parte emocional. Os nossos alunos são muito... nós lidamos muito com eles como não. Eu até confesso também como educador, nós usamos muito a parte negativa. Eu digo a vocês porque eu estou estudando recentemente inglês e o professor ele tem uma metodologia incrível em que ele falou: Leonardo, eu não gosto de trabalhar com a questão dos erros, e sim dos acertos. Então, olha, você vai conseguir. Você não pode ter medo de errar. Você tem que tentar. E o seu erro vai se tornar um acerto. Porque você falando errado, eu vou te ajudar a você agora a aprimorar a sua pronúncia para que você fale de maneira assertiva. E na sala de aula, nós precisamos também motivar aos alunos. Falar, olha, não tem problema, você errou, mas você vai acertar. Vamos lá, olha, pensa por esse aspecto, tente dessa maneira. Nós precisamos ser pessoas que motivem e que trabalhem essa parte positiva de nossos alunos. Por quê? As dificuldades de aprendizagem pós-pandemia vieram muito fortes. E os alunos vieram assim, com uma dificuldade extrema. Realidade essa que eu acredito que todos vocês, professores, se desgastaram emocionalmente. Por quê? Porque o pai, principalmente agora, ele espera muito da escola. Ele espera que a escola recupere um ano e pouco, que por mais que a escola tenha se esforçado em promover o melhor para os alunos, nós sabemos muito bem que, de uma maneira virtual, o aluno, diante de uma tela, é diferente de estar presencial. E hoje os professores cobram da escola, dos professores isso, mas se esquecem que, muitas vezes, nós precisamos também ser empáticos na questão dessa parceria e entender que o professor esteve limitado pela distância. O professor, ele é olho no olho, esse contato visual, estar ali junto. Nós somos assim, educadores. Nós somos sinestésicos. Mas o pai, ele trabalha em cima de quê? De resultados. Eu estou pagando a escola, eu quero resultado, eu quero que meu filho aprenda na igreja, eu quero que meu filho saiba os versos de cor da Bíblia, eu quero que meu filho... E não é bem assim. Tem todo esse suporte que o pai precisa também dar em casa. E qual foi a realidade dessa pandemia? Segundo pesquisa que saiu da Unesco, nós tivemos no Brasil mais de 78% de crianças que não tiveram acesso ao conteúdo, às aulas, nessa época de pandemia. E se tiveram, foi esporádicos ou até mesmo precários.
E dentro desse período agora de retorno, o professor ele está tentando agora recuperar esse tempo perdido, que nós sabemos que não vai ser somente nesse ano, educador. Você que está trabalhando com Fundamental 2 e médio, que de repente não vê sua sala fluindo, que você muitas vezes se culpa, minha sala não está fluindo, eu não estou vendo os alunos aprenderem. Calma lá. Esses passos, eles são gradativos e nós precisamos também envolver aos pais quanto a essa realidade. Ele precisa entender que, assim como ele enfrentou dificuldades no trabalho, em casa, para que muitos pais valorizaram a escola depois da pandemia, né? E ele saber lidar com o filho, em fazer a lição com ele, em acompanhá-lo, hoje a escola está tentando fazer com que o aluno se encontre nesse processo. E por isso que nós precisamos fazer um trabalho muito especial com os pais. Porque, infelizmente, eu digo a vocês, como eu disse, como os alunos vieram emocionalmente abalados, vieram frágeis emocionalmente para a escola, muitos deles enfrentaram algumas coisas dentro das quatro paredes em casa, que nós precisamos também ter esse olhar de águia espiritual para esses alunos. Muitas vezes ouviam de casa o quê? Você é burro, você não consegue, como assim você não sabe esse assunto? Eles ouviram, acredito, de muitos pais em casa que perderam a paciência com os filhos, eles ouviram. E é justamente na escola que ele está buscando refúgio. Por isso que nós precisamos, queridos educadores, ter esse olhar espiritual e profissional para esses alunos, sabendo que muitas vezes ele espera de nós aquilo que ele não está recebendo em casa. E por mais que a gente fale que não, mas isso impactou a escola também. A escola recebeu ainda essa sobrecarga para si. E uma outra questão que pós-pandemia veio muito forte foi a questão do uso excessivo do celular. É incrível como hoje os pais não estão sabendo lidar também com essa questão. E surgiu até uma polêmica sobre o autismo virtual, se era realidade ou mito. Mas eu quero dizer a vocês que realmente é um mito. Tá? Então, isso não existe. É claro que nós sabemos, e é comprovado pela neurociência, pela psicologia, que uma criança pequena, como da imagem agora aí, seguinte, porque o pai é tão bonitinho, vou colocar meu filho assistindo o desenho lá da mocinha que conta a história bíblica, que seja, mas a criança, ela não pode ficar mais do que 40 minutos diante de uma tela. Isso porque a tela azul, ela faz mal para os olhos, ela faz mal também, essa exposição à tela, para o seu cérebro. Infelizmente, ele é comprometido, depois nós vamos abordar com vocês mais detalhes sobre isso, mas o nosso cérebro, ele é comprometido com muito tempo exposto à tela. Tá? Então, isso daí realmente é uma realidade, não chega a ser como é colocado aí por algumas matérias, como autismo virtual, tá? Isso é um mito, mas realmente o cérebro pode ser comprometido através do uso de excesso. E eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa atualizada sobre essa questão do uso do celular. Leiam aí, ó. Pesquisa com famílias brasileiras apontou que o uso de dispositivos eletrônicos diminuiu a capacidade de comunicação, de resolução de problemas, de sociabilidade de crianças até 5 anos. Quem aqui já leu algum livro do Augusto Cury? O Augusto Cury, lá atrás, há muitos anos atrás, eu já li vários livros do Augusto Cury, ele citava sobre o SPA, que é a Síndrome de Pensamento Acelerado. E é justamente essa realidade que hoje nós vivenciamos. Os alunos não têm mais a capacidade de raciocínio lógico, de resolução de problemas. Por quê? Desde pequenos e até os 5 anos, passam, às vezes, até o dia inteiro diante de uma tela. E o pai, que às vezes quer fazer ali o seu trabalho, quer adiantar alguma coisa, dá a telinha, dá o celular, ou então coloca ele o dia inteiro diante da TV. Isso está fazendo mal para o cérebro de uma criança. E vejam aí a reportagem ao lado. O contato excessivo com telas mexe com o cérebro de jovens que ainda não está suficientemente amadurecido.
para controlar impulsos, fazer julgamentos, manter a atenção e tomar as decisões. Por quê? Só vou adiantar aqui, só para vocês verem a parte que eu falei para vocês. O córtex pré-frontal, ele só é amadurecido entre os 25 a 30 anos. Por isso que o adolescente, na faixa etária dele, ele fica muito propenso em buscar prazer, sem pensar nas consequências. Então, muitas vezes a gente fala, porque é aborrecente, porque dá trabalho, mas entenda que não é uma questão também que apenas ele queira. É claro que entra aí muito a questão social, familiar, que pode ajudar o adolescente nessa questão das decisões que ele vai ter na vida. Mas esse córtex pré-frontal, ele só vai estar amadurecido dos 25 a 30 anos. Vejam aí do lado esquerdo, 89% da população de 9 a 17 anos está conectada, que corresponde a 24 milhões de crianças e adolescentes. Vejam o que nós estamos colhendo hoje na sala de aula. O aluno que, de repente, professor, não estou entendendo nada do que está lendo. É síndrome de pensamento acelerado, muitas vezes, porque ele não consegue ali ter um papel diante dele, porque a mente dele funciona num clique. Certo? E aí, por isso também que eu aconselho as escolas, a fazerem reuniões esporádicas com os pais e colocarem também esses assuntos sobre, como eu disse, a alimentação, que nós vamos ver aí rapidamente, sobre o uso excessivo do celular. Os pais precisam entender isso. E há uma sociedade, deixa eu tentar voltar aqui, não estou conseguindo, mas eu vou citar aqui para vocês, é a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles têm estudado bastante a respeito disso, justamente com uma universidade, Ceará, junto com Harvard também, para entender um pouquinho como funciona a mente da criança e do adolescente com o uso do celular. E eles têm também um projeto, quem quiser depois pode acessar, sbp.com.br. Ali você tem diversas matérias que eles colocam sobre como os pais administrarem o uso do celular, como a escola também proporcionar essa parceria com o pai, ajudando também o aluno dentro da sala de aula. Vocês podem acessar também sbp.com.br. Aí, como eu mostrei aqui para vocês, eu vou colocar aqui o mouse, o córtex pré-frontal, essa parte aqui, vejam aqui, associado aos aspectos de personalidade, pensamento, cognição e percepção visual espacial. Tá vendo? Essa parte aqui que só é amadurecido dos 25 aos 30 anos. E que o adolescente acaba tendo aí algumas dificuldades no percurso aí da sua adolescência. Vejam esses dados estatísticos. 1 em cada 5 crianças hoje tem problemas de saúde mental, síndrome do pânico, depressão, hiperatividade. E de 3 a 5% de crianças no mundo sofrem de TDAH. Vejam que nós não estamos sozinhos, né? A depressão adolescente, segundo essa pesquisa, aumentou em 37% nos últimos anos. Percebem da necessidade hoje da educação socioemocional? Nós precisamos mais do que nunca trabalharmos em prol disso. E a questão das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos, do autismo, cada vez mais tende a escola a receber essa realidade. Por isso que nós vamos precisar nos adaptar. E eu trago para vocês também aqui um quadro que o professor já trabalhou também, mas eu quero trazer aqui de uma maneira assim, um pouco mais, em outro aspecto, trazendo para vocês, que 1 em cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. A cada 5 crianças, 4 são meninos. Percebam aí no gráfico. E a tendência, segundo pesquisas, é que futuramente nós vamos ter 1 em 4, um autista ou um Asperger a cada 4 crianças. Tá? Então, é necessário a nossa iniciativa tentando mudar esse quadro. Está aqui,
Em 1980, a prevalência era de 1 caso para 2.000 nascidos vivos. Em 2013, 1 em cada 50. Em 2018, 1 para 28. E a previsão para 2033 é alarmante, 1 para cada 4. E agora entro num aspecto em que nós falamos lá no início da palestra sobre o crescimento do autismo. E o professor abordou a respeito disso, e na época, quando eu comecei a estudar neuropsicopedagogia, eu também comecei paralelamente, estudar dentro da neuropsicologia a respeito disso, sobre a alimentação e a influência dela sobre o nosso corpo. E a conclusão que eu cheguei, graças a Deus, hoje não é mais uma tese, mas algo comprovado, é que realmente a alimentação ela faz toda a diferença para as crianças com autismo, quanto as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. E até mesmo os intelectuais, eles precisam ter uma alimentação saudável para que, consequentemente, na sala de aula, ele possa ter um bom desempenho. Por isso que eu trago aqui para vocês um livro que eu aconselho a vocês a procurarem. Eu não tive ainda a oportunidade de lê-lo, porque eu tenho algumas obras que eu preciso concluir, mas essa nutricionista, ela traz justamente a abordagem nutricional como prevenção e tratamento do autismo. E é interessante, eu já li vários artigos dela, e ela apresenta sobre o TEA como uma pessoa que ela pode ter um tratamento na alimentação. Tá? Então, eu aconselho a vocês a lerem. É da Denise Carreiro. Ela é assim uma pessoa assim, muito expert no assunto, como nutricionista, e eu aconselho a vocês a lerem a sua obra. Nós vamos ver na semana que vem, dividido em 2 etapas, esses transtornos do neurodesenvolvimento. Eu quero ler aqui para vocês, mas eu quero me focar aqui no penúltimo. Tem as deficiências intelectuais, que aí envolvem várias síndromes, inclusive, transtornos da comunicação, o espectro autista, o TEA, o TDAH, o TDA, o transtorno específico de aprendizagem, que nós vamos ver um pouquinho sobre ele hoje, os transtornos motores e o TEPAC. Mas não é DEPAC, agora, em 2016, foi mudado o termo de DEPAC para TEPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central. Na semana que vem, também, nós vamos falar sobre o TEPAC, e vocês vão entender que tem vários alunos na escola que muitas vezes nós começamos a dar palpites. Eu acho que esse aluno tem TDAH, eu acho que ele é disléxico, e que muitas vezes ele se encaixa no TEPAC. Inclusive, eu tenho um caso de uma pessoa, de uma mãe, que entrou em contato comigo e me passou o laudo do filho, falando a respeito do TEPAC. E essa mãe, ela já vinha há vários anos fazendo exames neurológicos, psiquiátricos, tentando saber se era algum transtorno. E, por fim, com a graça de Deus, ela conseguiu um especialista que foi assim a fundo na pesquisa e conseguiu diagnosticar essa criança, esse pré-adolescente, com TEPAC. E no caso do TEPAC, a escola também tem algumas ações que, por exemplo, o TEPAC ele não pode sentar num canto na sala de aula. Ele precisa sentar no meio. Nós vamos ver isso aí semana que vem. Porque esse aluno, a questão auditiva dele, que aí entra, deixa eu ver se está aqui, não está aqui. Lá na questão do cérebro, aquela parte verde abaixo, aquela parte ali, ela precisa ser desenvolvida através de um trabalho de um especialista, trabalho da família, mas principalmente o trabalho da escola, porque uma criança com TEPAC, assim como os outros transtornos, ela tem uma autoestima muito baixa. A autoestima dessa criança ela precisa ser trabalhada. Por quê? Ela fala, não estou entendendo nada, e que muitas vezes ela leva até, muitas vezes, um rótulo de preguiçosa, desinteressada, que não está afim, mas não é porque ela não queira,
mas justamente pela questão do processamento auditivo central que não está ocorrendo. E por isso nós vamos precisar, assim, de uma maneira, é claro, bem superficial, mas com detalhes, trazer para vocês como trabalhar com o TEPAC, tá? Isso, se Deus assim permitir, será na próxima aula, não é na última. O termo dificuldade de aprendizagem, ou DA, é utilizado para alunos que têm algumas dificuldades na aquisição de habilidades acadêmicas. Entendam, eu quis trazer hoje dificuldade de aprendizagem para você entender que há diferença entre dificuldade e transtorno, ok? Então, a dificuldade, assim também como é claro o transtorno, eles podem e devem ser tratados. Mas a dificuldade acadêmica, a escola planejando, criando ali uma estratégia, um método de atingir aquele aluno que está com dificuldade de aprendizagem, por N caminhos, o aluno, com certeza, ele consegue superar essa dificuldade de aprendizagem, certo? Aqui eu trouxe para vocês que, eu quero ler o trecho abaixo, a criança com dificuldade não é uma criança deficiente, entendam isso. Então, o aluno tem dificuldade de aprendizagem, não significa que ele é deficitário. Ele vê, ouve bem, se comunica, certo? Mas a questão dele apenas é desenvolver a parte intelectual global da dificuldade que ele está enfrentando. Então, entendam que o aluno com dificuldade de aprendizagem, ele precisa também ter uma atenção toda especial para que ele possa superar essa dificuldade. É claro que entra aí a influência da família, certo? Eu coloquei para vocês. A escolaridade dos pais influencia na dificuldade de aprendizagem, o aluno que tem. Muitas vezes o aluno também não é motivado para a leitura. A condição socioeconômica também influencia sim ao aluno. Aquele aluno lá do 6º ano, 7º ano, que está ali dormindo na sala de aula, muitas vezes aquela criança ali de manhã cedo ela não teve o que se alimentar, ou nem o que jantar. E aí nós precisamos entender que muitas vezes a culpa não é minha como educador, que a influência também da família, por isso que, como eu disse a vocês, a família e a escola precisam caminhar juntas. E muitas vezes também a escola quer poupar os pais. Ah, não vamos incomodar o pai. Mas não é questão de incômodo, o pai precisa participar desses momentos, porque muitas vezes você vai entender o que acontece em casa e o pai vai entender o que acontece também dentro da escola. Outro aspecto importante, histórico familiar. Tem crianças, e eu já atendi, inclusive, pais na escola, que tinham um histórico familiar de alcoolismo, drogas, a mãe se drogava na época que estava grávida. Tudo isso influencia até na formação de neurônios, a formação do psique da criança. Tudo isso tem a ver. Por quê? Porque, conforme nós vimos nos slides anteriores, o que você se alimenta, aquilo também influencia todo o teu corpo. Por isso que as mulheres grávidas precisam cuidar muito da alimentação, do sono, ter momentos tranquilos, porque isso tudo influencia também na formação e até na formação emocional do bebê, do feto. Desagregação familiar, isso conta muito. Aí depois você vai ver o pai e a mãe se separaram, aquela criança sofre em casa ali, de repente, até fisicamente, emocionalmente. A criança muitas vezes não tem rotina de estudo, não dorme cedo, os pais não supervisionam o horário que a criança vai deitar, deixam o tempo inteiro na televisão, no celular. Todas essas influências acabam trazendo dificuldades de aprendizagem, DA. A influência da escola dentro disso. Às vezes, condições físicas da sala de aula propiciam para uma criança com dificuldade de aprendizagem ela não se concentrar. O material didático, o método pedagógico que está sendo utilizado na sala de aula, a falta de interação escola-família. Às vezes, a condição também do corpo docente não está ali preparado em buscar, em tentar se atualizar para atender esses alunos. Então, tudo isso também, a influência da escola pode interferir.
E, é claro, entra aí também a individual, que é o quê? Problemas físicos gerais, problemas neurológicos, prejuízos cognitivos, psicológicos e alterações comportamentais. Tudo isso faz com que a, o indivíduo, a criança ou o adolescente, tenham dificuldades na aprendizagem. Alguns critérios diagnósticos que eu trouxe aqui para vocês. Quando nós lidamos com o aluno, a nossa tendência é, nas primeiras semanas, falar, olha, eu acho que eu tenho um autista na sala de aula, eu tenho um TDAH. Mas, se eu não lido com esse aluno no dia a dia, se eu não tenho ali um contato ali constante, eu posso estar equivocado na minha percepção. Por isso que eu anotei esse conceito que eu coloquei aqui para vocês, que inclusive uma professora minha enfatizou bastante sobre isso, que para nós termos uma ideia, porque nós não podemos, é claro, falar com precisão, porque não somos especialistas, mas eu posso ter ali, como um profissional da educação, uma ideia que um aluno, por exemplo, tem TDAH. Mas essa ideia, ela só é palpável, perceptiva, depois de 6 meses. Ou seja, depois de um semestre que você está com a criança. Aí você consegue perceber isso e aí sim intervir de uma maneira assim mais precisa com a família, pedindo de repente um acompanhamento mais de perto. É claro que aí eu volto naquilo que eu falei. O pai, quando é entrevistado ou quando a escola recebe um laudo, alguma orientação para trabalhar com essa criança, precisa ser imediatamente informado o professor. Por quê? O professor ali ele vai sabendo, pessoal, e por isso que eu sei que a vida do professor é muito corrida, mas vocês precisam ler as informações que vocês recebem da coordenação para que você ali se respalde sobre como trabalhar com esse aluno. Você precisa ler, tirar um momento ali, dar uma lida naquela informação que o profissional colocou para facilitar a você o trabalho com esse aluno. Agora, que postura eu devo ter com um aluno com dificuldade de aprendizagem? Eu trouxe para vocês aqui algumas dicas. Isso para todas as séries. Tomar cuidado para não transformar isso em um problema maior. O aluno ele tem dificuldade, isso é perceptível, mas, como eu disse a vocês, temos que pedir muita sabedoria a Deus, discernimento, para nós termos uma bênção na vida dos alunos e não deixarmos ali uma marca negativa, por exemplo, falando, você não consegue, todos os seus colegas já terminaram, você não, você está até agora aí fazendo a lição. Isso traz uma frustração muito grande para o adolescente ou a criança, principalmente quando é comparado a outros, ele sabe da dificuldade dele. A gente não pode também eximi-lo e falar, não, você não tem nada. Ele tem consciência de que ele tem a dificuldade. Porém, eu tenho que ser aquele agente facilitador e motivador para um aluno DA. Mudar a metodologia. Não adianta, muitas vezes, eu usar ali somente o GIS, quando eu posso usar ali uma ilustração. Por isso que a avaliação, eu vou até mostrar para vocês na terceira aula, alguns exemplos de avaliação para você trabalhar com alunos com dificuldade de aprendizagem. Não adianta você querer dar aquela questão ali de 4, 5, 6 linhas escritas, porque muitas vezes o adolescente ou a criança ele vai ler somente a primeira. Na segunda e terceira, ele não vai nem saber mais o que você quer. Para esse aluno, precisa ser utilizado um recurso variado, para que ele possa ser atingido ali na hora da avaliação. É claro que, na proposta de educação 5.0, a avaliação não é somente aquele papel escrito, ele faz parte do processo da avaliação, mas ele é uma avaliação, ele tem ali uma avaliação contínua, é um processo ali contínuo, todos os dias ele é avaliado. Eu levei meus alunos para o laboratório e fiz ali para eles uma aula prática. Eu posso avaliá-lo? Com certeza, professor. Você pode ali dar uma nota, uma avaliação para aquele aluno, porque ele participou de uma maneira prática. Lembram lá que nós vimos? Fazendo, 80% assimilado.
Por que ali eu não posso avaliar o aluno? Por que tenho que esperar a prova escrita para ele ser avaliado? Outro método também importante, a recuperação paralela. Não adianta também nós deixarmos para fazer recuperação no final do ano, achar que lá naquela uma semana vai recuperar durante o ano. Não, a recuperação tem que ser constante com o aluno. Se a classe ali dos intelectuais já caminharam ali de uma maneira assim mais fácil, tira um momento, senta ali com o aluno com dificuldade de aprendizagem, tenta ali utilizar um recurso variado com ele para que ele capte aquilo que você trouxe ali na sala de aula. Isso é extremamente importante. Outro ponto também, atenção individualizada com esse aluno, parceria com a família e, principalmente, respeitar o tempo da criança. Isso é extremamente importante. Você saber que a autoestima desse aluno, se ele está ali motivado, se ele se sente atendido, ele sente ali que ele tem a atenção do professor, ele se sente amado, isso faz toda a diferença. Por maior que seja a dificuldade dessa criança, ela pode superar. E eu quero, já na parte, finalizando aqui a minha fala, trazer para vocês que não somente vocês educadores, nós educadores, que enfrentamos dificuldades dentro do ambiente escolar. Muitas vezes o pai, em casa, ele enfrenta também muitas dificuldades em não saber lidar com o filho, em não saber como atingir o filho, até de maneira emocional. E ele, às vezes, recorre para a escola pedindo ajuda, porque ele espera, principalmente de uma escola cristã, que nós viemos a dar para ele esse respaldo. Quantos pais eu já atendi que falaram, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer com meu filho. E eu não poderia, pessoal, entrar nos meandros dos transtornos, das dificuldades com vocês, sem antes nós refletirmos sobre essa questão, e nós entendermos que nós precisamos andar de mãos dadas com a escola, de uma maneira geral, que quando eu falo de educador, eu não me refiro somente àquele que está dentro da sala de aula, mas o que está fora, aquele que está ali atendendo, e também a igreja, o professor também da igreja, e a família. Nós precisamos andar de mãos dadas e entender que o nosso objetivo é igualitário. E vocês não fazem ideia também como um pai de um aluno que tenha transtorno, algum transtorno, ou um pai de um TEA, ou um pai de um Asperger, sofrem em se preocupar com qual será o futuro do meu filho diante dessa sociedade que nós sabemos que aquele de sucesso é aquele que tira 10, é aquele que é o intelectual, aquele que é o destaque. Se coloque um pouco, seja empático no lugar desses alunos que têm transtornos, que muitas vezes já têm autoestima baixa. É complicado. E nós precisamos realmente ter esse olhar para essa família que precisa muitas vezes de ajuda e também para essa criança. É claro que nós também, como eu disse a vocês, precisamos fazer os pais entenderem que nós, nessa parceria, precisamos ali não darmos passos solitários, mas passos conjuntos. E na minha parte de hoje, eu quero já finalizar com vocês passando um vídeo que eu gostaria também de, até se vocês puderem escrever, eu não estou conseguindo ler aqui todas as informações no chat, mas que vocês escrevessem o que vocês entenderam desse vídeo que eu vou passar. É um vídeo curto, mas eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho sobre o mundo que vive uma criança, por exemplo, autista, ou uma criança com Asperger, ou uma criança que tem algum transtorno. Como é complicado para uma família saber lidar também com isso. Assistam comigo esse vídeo e podem escrever aí no chat, que não sei se é possível, o Thiago depois vai talvez me informar, eu ler o que vocês colocaram aí no chat. E na sequência eu vou comentar um pouquinho o vídeo e passar a lição de casa.
Muitas vezes, nós temos em nossa sala de aula alguns alunos que querem voar e que em casa recebem muitas pedras, pedras essas que os frustram. Nós temos também educadores que, assim como esse pai, se sentem também frustrados por não saber atingir, muitas vezes, uma criança com dificuldade de aprendizagem. Por outro lado, nós temos a oportunidade de alçar voo juntamente com essa criança, juntamente com esse adolescente. O que nós temos que pedir a Deus é que justamente Ele cure as nossas feridas. Feridas essas que nos têm machucado diante de uma realidade em que o nosso país vive na educação. Devemos pedir a Deus que nos ajude também a curar as nossas feridas, que essa pandemia também nos trouxe de frustração em, muitas vezes, não saber como fazer para recuperar o tempo em que nós ficamos afastados, em todos os aspectos. Mas uma coisa eu gostaria de dizer a vocês. As pessoas machucadas sempre serão capazes de amar mais do que a maioria. Por quê? Porque uma vez que você conhece o escuro, aprende a valorizar tudo o que brilha. Eu tenho certeza também que, assim como nós andamos no escuro na época da pandemia, assim como às vezes andamos no escuro no lidar com alunos com transtorno, com os autistas, com alunos que têm alguns distúrbios, nós podemos ver o brilho que esses alunos têm, porque nós já passamos por um período de escuridão. Escuridão essa que muitas vezes tem nos machucado, mas essas feridas podem ser sanadas através da ligação com Jesus Cristo, pedindo a Ele todo dia o bálsamo para curar essas feridas. E eu digo a vocês, como eu citei o exemplo do Arnaldo, meu cunhado, é frustrante para um pai perceber que muitas vezes o seu filho não se sociabiliza e que as pessoas o olham com um olhar diferente. Isso é frustrante para um pai. Assim como é frustrante para um educador não conseguir atingir como gostaria aquele aluno. Mas eu digo para vocês, não há nada impossível para aquele que se esforça em alcançar. Se você hoje quer fazer a diferença na vida, comece sendo diferente. Se você quer ver mudança em algo, que essa mudança comece em você. E eu gostaria de deixar para vocês a lição de casa, fechando a minha fala de hoje, né, que eu falei quase 2 horas. A lição de casa, eu gostaria que vocês cumprissem. Tá? Eu não escolhi, eu não planejei essa lição de casa por um acaso. Tá? Tem tudo a ver com a ligação dessas 3 aulas. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme. O nome dele é Mais que Vencedores. Ele é encontrado também como Overcomer. Não sei se essa é a pronúncia, mas aí eu coloquei uma pequena sinopse desse filme. É um treinador de basquete que precisa se reinventar e mudar de esporte. E sua única pupila carrega uma história que tem tudo para desafiar as crenças dos dois. Assistam esse filme. E eu gostaria de, na semana que vem, ou eu não sei se tem a possibilidade de eu propor aí para a Sara e o Thiago, eu colocar também um formulário que vocês pudessem escrever um pouquinho sobre o que vocês entenderam desse filme e nós discutirmos como introdução da nossa próxima aula. Tá, pessoal? Que Deus possa abençoar vocês. Eu espero que essa abordagem que nós tivemos hoje tenha acrescentado bastante, não só para as professoras de Educação Infantil Fundo 1, mas para os professores de Fundamental 2 e Médio, e também as professoras e professores que trabalham e atuam aí na igreja. Que nós continuemos nesse foco, nesse propósito, dessa missão que nós temos em nossa vida, que é educar para um mundo novo. Deus abençoe a todos. E eu passo agora a palavra aí para a Massara ou o Thiago, não sei quem vai falar agora, mas agradeço a atenção de vocês até agora.
Aula maravilhosa, Léo, muito linda, emocionante. Aprendemos muito, né? Tenho certeza que todos aqui concordam. Aula maravilhosa. Léo, nós temos 5 minutinhos e 2 perguntas. Foram feitas no começo da sua aula e as 2 são sobre a sala de recursos. Uma pergunta é do professor Walter Vinícius e a outra é da Jaqueline. O professor Walter Vinícius perguntou se o trabalho na sala de recursos é em um horário normal, horário de sala de aula mesmo, né, horário corrente, ou é um horário especial. E a Jaqueline perguntou assim: os alunos com autismo ou qualquer aluno com alguma deficiência tem direito a ficar 4 horas na sala normal e outro período na sala de recursos? Essa é a questão que, dentro desse projeto, porque, Massara, respondendo aí já a pergunta dos dois, não há possibilidade de um aluno realmente ficar esse período total dentro de uma sala de aula, dentro de 4 paredes. Ó, eu digo a vocês, podem confessar, tá? 2 horas, não é cansativo a gente ficar ouvindo uma pessoa falar? Eu sei que alguns fecham a câmera, vão adiantar, talvez se focar em uma outra coisa, mas é cansativo. Agora, você imagina 4 horas, uma criança sentada dentro da sala de aula e ainda com dificuldade de aprendizagem. É complicado. Então, a proposta nossa, Mansara, dentro desse projeto que vamos apresentar, dessa sala de recurso pedagógico, é que ela não seja, certo, um escape do aluno da sala de aula, mas terá que ser algo planejado, porque nós temos na escola diversos alunos com dificuldades, transtornos, até mesmo o autista e o Asperger também serão atendidos dentro desse projeto, que não é um projeto novo, já existe em outras escolas. Apenas nós estamos assim aprimorando para a nossa realidade. A ideia é que esse aluno, é claro, dependendo da demanda que a escola tenha, seja adaptado para que ele seja atendido dentro do período de aula. Caso isso seja dificultoso para a escola, é claro, dá para se ajustar. Mas esse momento, dentro dessa sala de recurso, não vai ser um momento estressante, vai ser um momento prazeroso, um momento ali de acréscimo para essa criança, e, é claro, em parceria com o professor. Porque a nossa preocupação, como eu disse a vocês, dentro desse projeto, Massara, respondendo a Jaqueline e ao Valtinho, é que ela não se torne ali, igual nós às vezes fazemos, né? O aluno deu trabalho, vai para a orientação, vai para a coordenação, vai para a direção, então está dando trabalho, vai para a sala de recurso. Não. Vai ser um trabalho conjunto do professor com a pessoa ali. E essa pessoa, como eu já coloquei também para aqui em São Paulo, Isaac Newton, para a administração, ela terá que ser muito bem escolhida. Não será um professor, terá que ser um psicopedagogo. Quem dera que nós conseguíssemos aí um neuropsicólogo. Mas a parte de pedagogia, ela também é primordial, porque ele precisa ter esse vínculo com o professor na sala de aula. Mas a ideia é que esse profissional trabalhe vinculado com o professor. Então, não é simplesmente o professor falar, desça e vai lá para a sala de recurso. Ele vai ter um horário e o professor ali, a pessoa, aliás, ali dentro daquela sala, ele vai ter ali o roteiro, o projeto, a aula, a metodologia para ele trabalhar com a criança, por exemplo, com TDAH. Tá? Então, não vai ser simplesmente assim algo feito ao Léo, vai ser algo feito com o Léo. Certo, certo. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Nós chegamos, então, ao final do nosso tempo. Eu vou passar a outra pergunta que chegou aqui para você e a gente manda depois lá no grupo a resposta, tá bom? Vou passar, então, a palavra agora ao Tiago. Léo. E desde já quero agradecer, né? Leonardo, muito obrigado por essa primeira aula, né? Esse nosso módulo foi muito enriquecedor. Ficou uma dúvida aqui de uma pessoa da nossa equipe, talvez a gente pode responder aí nos primeiros minutinhos da próxima aula.
A dúvida dela foi o seguinte: é uma pessoa que trabalha no atendimento, não é professor, pessoa que trabalha no atendimento das matrículas. E eu vi aí no início você comentando sobre perguntar, entender. E aí a dúvida dela foi o seguinte: na ficha de matrícula, tem perguntando se o aluno tem necessidade. Nem todo pai responde. Como entrar nesse assunto com o pai para perguntar a ele se a criança tem necessidade ou não? Alguma necessidade especial? Dá para responder rapidinho ou deixa para o início da próxima aula? Vou responder em 2 minutos. Vamos lá. O pai, ele se sente inibido, como nós vimos agora aí no vídeo. O pai se sente inibido em expor a dificuldade do filho. Porque, é claro, todo pai quer que seu filho se saia muito bem na vida, em todos os aspectos. E ele não vai colocar isso também no papel. Por isso que aí entra a questão da proposta da entrevista. A parte pedagógica, por ter um pouco mais de respaldo nesse ponto, que é o ideal, fazer a entrevista desse pai novo que vem na escola. Para conhecer, fazer essa sondagem, conhecer a família, conhecer o aluno, e ele já ali perceber nessa conversa e o pai se sentir mais à vontade, compartilhar. Mas realmente ele na secretaria, se tem outras pessoas em volta, ele não conhece, não tem esse vínculo ainda com a pessoa, essa ligação que está ali atendendo, fica um pouco mais complicado. Então, o ideal é intermediar através da parte pedagógica, equipe pedagógica. Ok, muito obrigado. Pessoal, antes de fazermos a nossa oração e concluirmos a nossa aula de hoje, gostaria de lembrar que na próxima semana nós não teremos. Então, devido aí ao feriado, né, Dia das Crianças, Dia do Educador, é uma semana aí com programações, com feriado, né? Então, nós pulamos a próxima semana e a nossa próxima aula, então, será no dia 18 de outubro e dia 25 de outubro. Estaremos, então, nas nossas próximas aulas. Mas fique tranquilo que nós sempre mandamos o lembrete no grupo do WhatsApp, mandamos o lembrete no seu e-mail. Então você não vai esquecer. Então no dia nós vamos avisar, vamos lembrar. E com relação à atividade ali, o professor Léo vai preparar um formulário, não é isso, Léo? E aí nós postamos o formulário lá no grupo do WhatsApp e por e-mail também, para o pessoal poder responder ali sobre o filme, sobre a atividade que foi passada de hoje. Eu gostaria de pedir então o professor Walter Vinícius, diretor ali da unidade Renascença de São Domingos, se pudesse abrir o microfone dele, fazemos uma oração agradecendo a Deus por essa aula e pedindo as bênçãos de Deus também. Continue abençoando o professor Leonardo e abençoando também a cada participante que esteve aqui nesta aula desta noite. Vamos orar? Grandioso Deus que estás nos céus, te agradecemos pelo bom dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por tudo que aconteceu durante o nosso dia, principalmente por este grande fechamento que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelas palavras que ouvimos, os ensinamentos que foram compartilhados conosco. Quero te pedir uma bênção especial sobre os nossos líderes, pastor Leonardo e professor também, que compartilhou conosco aqui esses ensinamentos. Continue abençoando e ajudando a continuar servindo na tua causa desta maneira. Ajude-nos a sermos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu te peço isso e já vou te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pessoal, uma boa noite a todos, um bom descanso. Lembrem da atividade que o professor Léo deixou aí. E nos encontramos, então, no dia 18 de outubro, pontualmente às 19h30, aqui no Zoom. Um bom descanso a todos. Você me ouve? Thiago, você me ouve? Sim, meu Leonardo.
Tem possibilidade depois de ter acesso ao chat, para eu ler alguma pergunta que ficou, de repente, para trás?